Fala galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é Leonan e hoje eu tô aqui com vocês para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é sistemas de arquivo. Então bora lá, o que são sistemas de arquivo? É bem simples, é uma estrutura que delimita como os dados de um dispositivo vão ser armazenados. Por exemplo, temos um HD, um pendrive ou então um CD. Todos esses caras aí vão ter um sistema de arquivos que vai falar como é que o dado vai ser armazenado, como é que vai ser criptografado, como é que vai ser organizado e assim por diante. Todas essas informações, todos esses dados, metadados, tudo que vocês guardarem dentro vai ter um sistema de arquivos que vai estar manuseando tudo. Então, se alguém te perguntar, o que é um sistema de arquivo? É uma estrutura que manuseia os dados do dispositivo. Bem tranquilo, né? Então agora vamos falar um pouco dos tipos de sistema de arquivo. Nessa apresentação eu planejo falar apenas os mais relevantes no dia de hoje em dia. Então vamos começar aqui com o FAT32. O FAT32 é bem usado, mesmo ele sendo bem antigo. Foi feito em 1996 pela Microsoft. E bom, a gente vê ele bastante em HD, pendrive e também no Windows 7. A curiosidade bem legal, né? Tem uns caras que até hoje usam esse FAT32, porque ele realmente foi bem revolucionário na época. Bom, como é que ele funciona? Ele usa tabela de alocação de arquivos e com essas tabelas ele vai separando e a partir das posições que as informações vão assumindo nessa tabela, ele vai manuseando os dados. Que nem eu tinha falado, o sistema de arquivos geralmente desempenha diversas funções, como organizar, criptografar e assim por diante. O FAT32 usa essas tabelas de alocação de arquivos para conseguir fazer todo esse processo. Mas então, olha só isso daqui, ó, tá vendo? Essas aqui também são algumas funções que o FAT32 consegue fazer por causa do mapeamento de dados dentro dele. Essa tabela de locação também pode ser usada para fazer isso, o mapeamento dessa informação. Com o mapeamento dessas informações, ele vai conseguir desempenhar todas essas funções aqui, que eu tinha dito. Salvar, deletar, recuperar, tudo isso vai ser possível por causa desse mapeamento das informações. Então, recapitulando, passou a informação para o pendrive, para o HD, para o CD, seja lá o que for que você estiver usando com o FAT32, o FAT32 vai mapear e com base nisso vai usar a tabela de locação para desempenhar diversas funções lá dentro. Muito bem, agora vamos ir para o próximo, o NTFS. Foi desenvolvido em 1993, mas ele costuma ser bem mais avançado, por assim dizer, em relação ao FAT32. Ele provê mais velocidade e segurança em relação ao seu amiguinho que a gente acabou de comentar aqui agora. Velocidade, segurança, muito maior. E bom, é um sistema de armazenamento que usa uma estrutura bem similar ao FAT32. Se você ignorar esses pontos aqui, a gente pode até falar que é bem similar por causa do uso das tabelas. Com o uso das tabelas, a gente também tem que comentar um pouco sobre Master File Table, que é mais ou menos um gerenciador que executa funções com base no mapeamento das informações que estão lá dentro. Esse cara aqui é muito importante, o MFT. Ele que vai fazer todo o mapeamento, vai falar lá as tabelas, ele vai fazer quase tudo lá dentro. É um componente essencial do NTFS. O único problema do NTFS é que ele tem baixa compatibilidade com outras plataformas, sem ser da Microsoft. Mas ele é bem tranquilo de ser usado. Enfim, ele é um pouco menos comum, mas a gente também acha ele bastante. Um pouco contraditório, né? Mas enfim, SFAT. O SFAT chegou também para dar aquela revolucionada. Ele é bem mais recente do que os outros. Foi criado em 2006 pela Microsoft. Ele é bem mais rápido, bem mais seguro
tem uma compatibilidade muito maior em relação ao seu amigo, que a gente também acabou de comentar. Bom, uma curiosidade bem legal é que esse cara aqui tem um limite muito maior do que os seus comparsas. Ele consegue chegar a 16 hexabytes, que só pra você ter ideia, é literalmente milhares de vezes maior que 1 terabyte. Cara, isso daqui é uma loucura. Criado em 2006, hein? Enfim, agora indo pro próximo tópico. Temos aqui o GPT, o Git Partition Table. O Git Partition Table, ele é mais ou menos um sistema de inicialização. Você pode dizer que ele é um sistema de inicialização. E ele desempenha as funções dele através dessas partições aqui. E o que são partições? Partições são múltiplas unidades de armazenamento. Cada uma tem um tamanho menor, sabe, do que a unidade original que está atuando. São várias unidades de armazenamento, cada uma fazendo uma função diferente. E, bom, é mais ou menos isso. Em relação a esse ponto aqui, vale mencionar que ele é uma evolução desse MBR. O MBR era um padrão antigo que era relativamente menos seguro. Por que ele era menos seguro? Quando você inicializava seu computador, se houvesse algum problema de leitura, você tinha o risco de perder todo o seu computador. Já era. Aí o pessoal, para resolver esse problema, desenvolveu o GPT. O GPT faz o seguinte: com as partições dele, ele consegue executar de uma estrutura que consegue executar o sistema operacional em múltiplas vezes. E isso facilita o processo, porque se não der certo em um, vai para outro. O nome da estrutura é estrutura replicante. E é uma estrutura que realmente revolucionou tudo, cara. Porque do jeito que tava, não tava nada legal com o IBR. Imagina só você perder seu computador porque deu um problema na leitura quando você tava ligando ele. Horrível. Enfim, agora indo aqui para as BIOS. O sistema básico de entrada e saída de dados. As BIOS são executadas quando você liga o computador. É outro sistema que é utilizado na inicialização. Elas são instaladas na placa-mãe. E, bom, elas são responsáveis principalmente por manusear as configurações do sistema operacional, inicializando ele também, em conjunto com o GPT, que a gente acabou de comentar, não é mesmo? E também todas as demandas dos dispositivos de entrada e saída. Então, o que ele está fazendo? Ele chega lá, ele pega as configurações de cada um e aí ele já deixa tudo lá abertinho, configurado para a pessoa usar. E agora a gente tem outro carinha aqui, o UEFI, Unified Extensible Firmware. É mais ou menos um, entre aspas, upgrade da BIOS. Ele é mais rápido, tem mais capacidade e também é mais seguro. Porque quando você usa ele, você tem a opção de inicializar no modo de segurança. Quando você faz essa inicialização de segurança, você impede que qualquer software malicioso entre ali naquele processo de boot e interfira com as configurações do software. Bom, além disso, o EFI é um pouco superior ao BIOS na questão de atualizações de firmware. O firmware é mais ou menos o componente, por assim dizer, ele é um software na verdade, que cuida das entradas e das saídas de um computador. Então, quando você atualiza esse cara, você aumenta a compatibilidade de muita coisa ali dentro. É isso que o FI traz de vantagem. Ele deixa muito mais fácil em relação a BIOS para você atualizar esse carinha aqui embaixo. Enfim, para esse vídeo é só isso. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham um ótimo dia. Se tiver com alguma dúvida, posta aí no comentário que de imediato eu vou responder. Ou pelo menos vou tentar. Muito obrigado novamente e boa noite.